Bom dia, boa tarde, boa noite, os pais da turma do Pré-2. É uma alegria muito grande fazer uso desta plataforma para recebê-los aqui. Nós resolvemos utilizar essa plataforma para os pais aí que não puderam comparecer na reunião no dia 23 agora do 6, né, por motivo de trabalho ou outro compromisso que tenham, né, e não puderam comparecer por médico, outra situação, né. O objetivo nosso era fazer uma reunião no sábado, online, né? Então, nós iríamos utilizar a plataforma do Meet para isso. Pretendemos utilizar isso futuramente, mas por conta de alguns pais terem dificuldade na utilização desse recurso, né? Desse aplicativo para poder estar desenvolvendo as atividades aí em relação à transmissão ao vivo, porque é tudo muito novo para nós também, nós resolvemos fazer através desse link, é muito mais fácil, através de um link só vocês assistirem aí e poderem assistir de manhã, à tarde, à noite, no momento que vocês possam estar realizando a tarefa. De antemão, gostaria de deixar abaixo desse vídeo um link, que é a lista de presença, né? Peço que vocês acessem lá e coloquem o nome da criança de vocês e o nome de vocês. Ali vai ser computada a presença de vocês na reunião, né, nesse vídeo de apresentação. E eu vou apresentar para vocês a nossa proposta que nós apresentamos no dia 23 do 6, a nossa avaliação diagnóstica que nós realizamos aí num período aí de um mês e meio com a turma do Pré-2. Tá? Então o objetivo da nossa reunião é esse, é apresentar para vocês esses gráficos daquilo que nós, através dessa avaliação diagnóstica que os professores realizaram nesse período, como que está a situação das nossas turmas, tá? Eu vou apresentar os gráficos de avaliação para vocês, vou falar um pouquinho do processo de alfabetização, como ele que desenvolve numa criança, tá? Vou falar um pouquinho das atividades para casa e da entrega do material aí que nós estamos, que os professores elaboraram para vocês estarem realizando essas tarefas. Então vejam, o objetivo é que vocês observem com olhos atentos sobre o processo de avaliação realizadas aí, né, no qual, através do processo avaliativo, que também acontece na educação infantil, onde Cipriano Lucchesi, ele fala da avaliação diagnóstica e avaliação permanente. A somatória é lá no fundamental, né? Mas a avaliação diagnóstica, ele serve como um olhar, para a gente observar as nossas crianças, tendo em vista que as nossas crianças do Pré-2, eles não vivenciaram o Pré-1 presencial, e sim online. E já vieram do Infantil 2 já para o Pré-2, né? Então muitas coisas aconteceram. E a gente sabe que muitos estímulos foram feitos em casa, muitas tarefas foram realizadas em casa, e aí a gente elaborou um diagnóstico, um processo avaliativo, para que a gente possa compreender como que estavam nossas crianças aí nesse percurso, tá? Então, antes de tudo, é importante a gente parar, fazer uma pausa, uma reflexão muito importante, né? Ao qual é importante a gente entender e fazer uma reflexão a respeito de onde vocês querem que os filhos de vocês alcancem, quais são os caminhos, né, que vocês querem e pretendem que os filhos de vocês percorram aí no campo, enquanto pessoa, né, como profissional e no meio social. A gente sabe que esse é um desejo que às vezes não é concretizado aí, porque cada criança, quando vai se desenvolvendo, se tornam aí adultos, eles vão fazer as suas escolhas. Mas a gente quer o melhor para nossas crianças, a gente quer desenvolver habilidades que servirão de âncoras aí para que eles possam se desenvolver e aquilo que eles escolherem ser, serão da melhor forma possível. Então eu quero que vocês reflitam aí, imagine, olha a criança, eu tenho um desejo que ela se torne médico, eu tenho um desejo que ela se torne jogador de futebol, um advogado, prefeito, não sei, aí os caminhos, né, cada família vai traçar,
né? Claro, tendo em vista que nós temos que respeitar o desejo aí sempre do ser humano, do indivíduo. Mas a gente quer sempre o melhor para nossas crianças. Então isso foi perguntado para os pais na reunião aí presencial. Esses slides são os mesmos, tá? Apresentado aí na reunião e cada um pôde falar aí as suas expectativas, aquilo que deseja para com as suas crianças, tá? Então, para exemplificar como que surgiu essa ideia de a gente realizar esse processo, surgiu através da seguinte forma. Eu conversando com as professoras, né, a gente não sabia até então se iria voltar ao presencial ou não. E muitos professores relataram a dificuldade que estavam tendo em relação a devolutivas das tarefas encaminhadas para casa. A gente sabe das dificuldades, porque as nossas crianças são pequenas, então elas não têm um celular à disposição delas, a ponto de elas ficarem manuseando e entrando em contato, e saber a hora e saber o momento de falar com o professor. O caminho sempre serão vocês, está sendo vocês. E isso foi algo muito, muito frustrante a princípio, porque, ora, nós estudamos para o atendimento com as crianças, né? Os professores agora eles tinham outro percurso, que era passar as atividades para vocês e vocês executarem isso em casa, dando as devolutivas. E aí a gente tem o campo tecnológico que atrapalhou bastante, né? Porque a mexer com a internet, mexer com o e-mail, mexer com as novas tecnologias, e isso por um lado foi positivo, mas no começo criou-se muita frustração, né? Muito, muito dissabor. E nós, tendo em vista a nossa busca aí dos pais que não estavam realizando as atividades, a gente compreendeu que muitos pais, eles às vezes não tinham acesso à internet, né? Ou às vezes só tinha um final de semana para desenvolver as atividades, e nós resolvemos elaborar um material impresso, né, junto aí com os professores, para que os pais pudessem ter acesso a esse material e poder desenvolver as atividades em casa. E aí esse percurso aconteceu, essas fotos que apresentam aí para vocês, foi da turma do Pré-2D, que nós fizemos uma reunião no sábado, algumas reuniões no sábado, né, após terem feito outras reuniões aí com a professora para a gente alinhar isso, essa proposta, esse projeto. Tá? Então aqui estão algumas fotos. Daí surgiu, os pais acataram, os pais aceitaram essa proposta e a gente iniciou-se o processo aí de pesquisa com os pais, que é a nossa anamnese, que é aquilo que vocês preencheram, aquele documento extenso, né? Que vocês preencheram aí com várias perguntas, porque a gente precisava entender quem era essa família, se morava em apartamento, se morava em uma casa, se tinha quintal ou não, porque o professor, quando ele pensa na proposta de atividade, e às vezes tinha que fazer uma corrida, por exemplo, e a gente, os pais não desenvolviam. Por quê? Porque moravam num apartamento, né? Às vezes tinha uma atividade que tinha que ter uma interação, mas às vezes a criança era sozinha e às vezes ficava com o irmão mais velho, não tinha essa interação. Então a gente precisou compreender essa família, tentar entender essa família, para depois a gente partir de fato, uma proposta que fosse eficaz, que é o que eu vou apresentar para vocês ao final dessa nossa reunião, tá? Então aqui tá algumas fotos. E ao mesmo tempo, o pai, ele fazia essa anamnese, essa pesquisa, a criança, ela passava por várias atividades, em média 23 atividades aí, num período aí de 1 hora e meia, onde através das brincadeiras ela passou por várias estações, onde a gente pôde observar se a criança corria, se a criança pulava, se ela sabia direita e esquerda, se ela sabia o que é em cima e embaixo, se ela sabia as cores, quais cores que elas reconheciam, se elas sabiam as letras do nome, se elas sabiam recortar, se elas sabiam colar, né? Se ela tinha uma boa audição, uma boa visão, se ela escreve com a mão direita, se ela escreve com a mão esquerda. Foram várias atividades. Se a oralidade, né, se a fala dessa criança, ela estava muito, né, estava
não tinha nenhum problema de dicção, né, no fato de compreender esse processo, o professor pôde observar. Isso foi um ganho, né? Se é que a gente pode dizer nessa pandemia. Porque isso, no aspecto normal, é um pouco mais difícil. Um monte de criança junto, esse processo de diagnóstico individualizado, né? Ele acontece durante um período, porque o professor observa o tempo inteiro essas crianças, mas essa análise de sentar e poder discutir com outro professor, isso demora-se um pouco mais para acontecer devido à dinâmica escolar, né? Então aqui tá algumas fotos de algumas atividades, né, em que o professor pôde dar esse atendimento individualizado, né, pôde conversar com essa criança, pôde dialogar com essas crianças, tá? Aqui, ó, tá vendo? O circuito aqui, ó, a criança correndo, a criança aqui, ó, fazendo, né, aqui a atividade de coordenação motora fina, aqui a atividade de coordenação motora ampla, né? Tudo sendo observado pelos professores e sendo anotado uma outra ficha que vai dar ênfase aí ao que eu vou apresentar para vocês em gráfico. Tá vendo aqui, ó, os professores aqui conversando, fazendo perguntas aí para as crianças, criando situações, problemas, para que elas pudessem resolver e solucionar, né? Isso foi muito importante ouvir criança por criança e saber aí tudo o que elas traziam aí de aprendizado nesse período de 1 ano e meio que ficaram em casa, né? E aí, qual foi o resultado? Eu vou apresentar para vocês essa avaliação, mas essa avaliação foi pautada em propostas de atividades para a gente saber de fato o que as crianças tinham e traziam de aprendizado. Então, eu vou trazer alguns gráficos aqui para que vocês compreendam. E ao final desse gráfico, a gente vai falar um pouquinho do processo de alfabetização, se na educação infantil alfabetiza, se não alfabetiza, como se dá esse processo nesse caminho. E aí, a partir disso, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai querer saber a opinião de vocês, e aí eu apresento a proposta para vocês, tá? Então, vejam, aqui nesse gráfico, a primeira questão que eu trago para vocês é a questão da criança escrever com a mão direita ou escrever com a mão esquerda, se ela é dessa ou se ela é canhota, né? Aqui, das 93 crianças avaliadas, né, nesse percurso aí das crianças do pré-2, 87 crianças escrevem com a mão direita e 6 crianças escrevem com a mão esquerda. Por que é importante a gente saber isso? Porque o processo né, na parte do processamento da criança, a parte neurológica, é importante a gente saber. Até para a gente ter a posição da carteira correta, a gente entender os processos que acontecem dentro do desenvolvimento, né, o estímulo que o professor vai desenvolver. Então é muito importante a gente saber se ela escreve com a mão direita, se ela escreve com a mão direita, se ela escreve com a mão esquerda, né, a fim de a gente potencializar aquilo e a gente não porque às vezes, né, escreve, a criança tem uma propensão aí de escrever com a mão esquerda e o pai fica insistindo para que ela escreva corretamente com a mão direita. Não é esse caminho, não é isso, né? E quando eu estou falando de escrita, eu não estou falando de alfabetização, eu estou falando de uma pintura, eu estou falando de utilizar o pincel, de jogar um futebol, de jogar uma bola, arremessar algum objeto, né? Não é isso que vai se dar o aprendizado, se a criança escreve com a mão direita, se ela escreve com a mão esquerda. Isso, nesse momento, não importa, né? Mas é importante que a gente saiba se essa criança ela escreve com a mão direita, se ela escreve com a mão esquerda, para que dentro das atividades a gente potencialize isso a fim de que ela consiga desenvolver da melhor forma, tá? Aqui também a gente quis saber se a criança ela escrevia o nome dela, né? Se ela conseguia escrever o nome dela, tendo em vista que no ano anterior o nome, a identidade dela foi muito fortalecida, foi nesse processo de fortalecimento. Então, nós percebemos que 28 crianças, elas escrevem um nome, né? 55 das nossas crianças teve muita dificuldade para escrever o nome. Essas 10 aqui que quase conseguiram. Então, esse número é muito interessante a gente saber.
Por quê? A identidade, o nome, é o princípio de tudo, né? E aí é importante a gente compreender os processos para que a gente, de fato, possa trabalhar e criar métodos e maneiras aí de a gente entender e compreender essa construção do nome, se isso é importante ou não, né? Isso é muito importante. E aí a gente quis saber se dentro dessas crianças que sabem escrever o primeiro nome, se elas sabem escrever o segundo nome dela, né? Que é o sobrenome. E aí a gente percebe que só 2 crianças aí souberam aí escrever o primeiro nome e o segundo nome. Não que isso é uma obrigação, é algo imposto, não. Mas é algo que com certeza tem uma peculiaridade aí específica dessas crianças, que foi o estímulo dado pela família em casa, tá? Fazer colagem. Tinha uma tarefa, uma atividade que eles tinham que colar dentro de um coração ali. Então, nós percebemos que 47 das crianças conseguiram realizar a atividade, a tarefa do coração. Eu estou até procurando aqui uma cola para vocês, para dar de exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês, gente, que aqui é tudo assim, né? Aqui, isso, olha, aqui é uma cola. Percebam, ela tem esse formato. Por que a cola ela apresenta este formato aqui? Ela apresenta esse formato aqui porque a criança ela vai fazer esse movimento aqui para abrir a cola. Olha, vejam, né? Esse movimento aqui. E aqui, quando ela coloca nessa posição aqui, deixa eu fechar aqui para não abrir, e ela aperta esse movimento aqui, está acontecendo um processo na cabeça da criança. E a criança que apresenta muita dificuldade, então, se a criança está com dificuldade para abrir, deixa ela forçar um pouquinho para tentar abrir. Por quê? Isso aqui ela está estimulando esse movimento, que é um movimento que futuramente, lá na frente, ela vai conseguir utilizar aí para a escrita, tá? Então a cola bastão, ela é importante nesse processo, é importante que a criança manuseie, é importante que a criança faça uso, né, da forma correta de se pegar numa cola. Né? Não é dar pronto, é deixar a criança explorar esses materiais. Né? E aí a próxima tarefa, a atividade de uma forma lúdica, foi as crianças correr dentro do bambolê. Era um bambolê no chão e a criança pulava dentro do bambolê. Vejam, 61 crianças das 93 conseguiram realizar essa tarefa, que eu falar é simples, mas nós tivemos 30 crianças aí que não conseguiram. Tá? O que acontece? Existe uma grande diferença daqueles pais que moram em apartamento, daqueles pais que não têm quintal, ou que a criança mora sozinha e não tem outra criança para socializar, para brincar. Percebam que a parte cognitiva às vezes não é desenvolvida, porque a criança ela fica no sofá, ela fica vendo o celular, ela não brinca, ela não corre, ela não explora. E isso compromete. A gente percebe isso dentro da proposta que foi feita aqui no presencial. Tá bom? Mas é algo que a gente vai corrigindo. Teve uma tarefa que a criança, dentro do circuito motor, a criança ela tinha que andar sobre o banco. Né? E aí 60 crianças ela tinha que subir sobre o banco e andar sobre o banco. 60 crianças conseguiram realizar essa tarefa. 32 crianças teve dificuldade, desequilibrava, caía, ou não conseguiu fazer corretamente, sentia medo por estar em cima de um banco, né? Nós teve uma tarefa, uma atividade que a criança, que a gente fazia ela distinguir sons. A gente colocava o som do cachorro, a gente colocava o som do gato, de som de bater na porta, e a criança ela tinha que dizer que som é esse. 42 crianças conseguiram, né, decifrar esses sons comuns do dia a dia. E 46 crianças não. Tá? Não conseguiram desenvolver essa atividade. Essa amarela aqui é que conseguiu parcialmente, tá, gente? Mas eu vou dar ênfase ao que conseguiu, ao que não conseguiu, para a gente avançar o processo. As cores primárias, né? São as 3 cores trabalhadas, azul, amarelo e o vermelho. 56 crianças nossas conseguiram com tranquilidade e facilidade compreender e ter autonomia de decifrar essas cores. 34 crianças não
né, conseguiram. Então é importante a gente saber esses dados, porque dentro desses 34 a gente precisa saber se realmente a criança de fato não reconhece essas cores, se ela apresenta daltonismo, né, que a criança ela vê outras cores e não as cores habituais. Então isso é importante a gente observar esses campos aí e tentar entender o porquê que essa criança não desenvolveu tais habilidades, tá? As cores secundárias foram as 50 crianças, conseguiram, 34 não. E as cores terciárias, mais difíceis, mas muito, né? Nós tivemos 40 crianças aí que conseguiram, isso aí é algo muito positivo, tá? E 42 não. Quando eu estou falando isso, gente, eu estou apresentando os dados desta avaliação. Cabe lembrar que as crianças estão no processo de desenvolvimento, né? É importante a gente parametrizar, para a gente entender quais os níveis que as crianças estão, para a gente compreender onde nós podemos atuar. É por isso a importância do diagnóstico, a importância da avaliação e dessa observação, tá? Para que a gente possa realizar as intervenções. Vejam, nós somos especialistas da educação. Cabe a nós entender o processo e saber, de fato, aonde as crianças precisam avançar ou não, para que a gente posicione ao pai, que é o nosso parceiro, e está sendo aí um intermediário entre o processo de ensino e aprendizagem remotamente. Vejam, tinha uma outra tarefa que as crianças tinham que rolar sobre o colchonete, né? Era um circuito motor que a criança, dentro do processo, ela estava brincando. Mas dentro dessa brincadeira, tinha vários professores fazendo as anotações e observando o desenvolvimento dessa criança. Isso foi fantástico, né, esse processo. Então, nós tivemos 56 crianças que conseguiram fazer isso de forma tranquila, fácil. Mas 36 crianças teve muita dificuldade. Teve crianças que teve dificuldade de rolar, né, de realizar essa tarefa. Veja, se vocês observarem, sempre ficando 30 e poucas crianças, que geralmente não, eu digo, são as mesmas crianças. São as crianças que a gente conseguiu, através da anamnese dos pais, através da pesquisa dos pais, saberem identificar qual era a dificuldade dessa família, tá? Desenvolver algumas atividades e a gente compreende, né? A gente compreende, e aqui a gente não está aqui para apontar, mas é importante a gente observar os processos. Correr, gente, a tarefa era correr. Qual é a criança que não gosta de correr, né? Não gosta de brincar, não gosta de pular? E a gente observou que 61 crianças conseguiram fazer isso de forma correta, correr adequadamente. Porque para correr, gente, a gente tem que ter toda uma articulação para correr. Você não pode correr saindo trombando nas coisas, batendo nas coisas. É todo um processo, né? E a gente percebe que 31 crianças teve dificuldades, caía, tombava, não conseguia corretamente, né? E a gente percebe a dificuldade quando a gente foi observar nos indicadores, nós observamos e podemos aí apontar, talvez, o motivo pelo qual as crianças não conseguiam aí desenvolver esse caminho, tá? Temos também a atividade, a criança vai pular com o pé só, né? A criança tinha que pular, né, e era com o pé só. E aí, 55 crianças conseguiram realizar essa atividade, essa tarefa, nessa brincadeira. 35 crianças teve muita dificuldade, desequilibrava, caía, precisava de ajuda de alguém, né? E aí tinha um certo momento que a criança tinha que ficar paradinha de um pé só. 56 crianças conseguiram, né? E 33 crianças teve dificuldade, precisou do auxílio, precisou da ajuda aí do adulto. Temos também, foi importante a gente saber que tinha uma brincadeira que a criança ela tinha que guardar os brinquedos e ela tinha que falar em voz alta esses brinquedos e ele ia colocando lá esses brinquedos num pote. E o que acontece? 62 crianças conseguiram contar de 1 a 15 com autonomia. 19 crianças conseguiram contar de 16 a 30. E 3 crianças conseguiram contar de 31 até mais. Nós tivemos uma criança que contou até 56. Vejam, né, o objetivo aqui na educação infantil não é que eles saibam contar até 1 milhão, 1.000, 100. Não é isso que a gente está falando. Mas é importante a gente saber se a criança ela compreende os números e sabe quantificar.
e até que número ela consegue reconhecer dentro do processo de matemático de conta, né, com autonomia. Se ela conhece, se ela sabe identificar, se ela tem essa propriedade. Tá? Então a gente pôde observar aí, dentro dessa avaliação diagnóstica, que algumas crianças elas foram trabalhadas em casas, né, pelas famílias, e elas desenvolveram no campo aí dos números, né? Também tinha a tarefa e a atividade que a criança tinha que andar sobre uma linha reta, né? Uma brincadeira, e dentro dessa brincadeira eles tinham que andar sobre uma linha reta. 58 crianças conseguiram com autonomia, 32 crianças eles não conseguiram realizar essa tarefa aí com autonomia. Tá? Formas geométricas, né? 48 crianças conseguiram identificar o que é um círculo, 47 crianças conseguiram identificar o que é um quadrado, 32 crianças conseguiram identificar o que é um triângulo e 27 crianças conseguiram identificar o que é um retângulo. O que não souberam, né? Das crianças que não souberam as formas geométricas, 45 não souberam o que é um círculo, 46 crianças não souberam o que é um quadrado, 61 crianças não souberam o que é um triângulo, e 66 crianças não souberam o que é um retângulo. Tá? Tamanhos aqui, né? Pequeno, médio e grande. 50 crianças conseguiram identificar o que é o pequeno, conseguiram com propriedade e autonomia, né? 49 souberam o que é o médio e 51 souberam o que é o grande aí, né? Tamanhos, né? A gente trabalhou que não souberam. Das crianças que não souberam o que é pequeno, médio e grande, 42 das que não souberam o que é pequeno, 44 não souberam o que é um médio, né? E 42 crianças não souberam o que é grande, né? Dentro da atividade aí que elas trabalharam com brincadeira. Volume, era uma atividade que tinha um volume de água numa jarra, tinha 3 copos, pequeno, médio e grande, com bem diferentes os tamanhos, e os professores questionavam a criança se naquela quantidade de água, que era assim bem exorbitante, ela caberia em qual dos copos? E as crianças iam falando, e os professores iam dialogando, e criando hipóteses aí, fazendo a criança refletir, e dali saiu esse gráfico, tá? Que é 50 crianças souberam o que é um pequeno, 50 crianças souberam o que é um médio em relação ao volume, e 52 crianças souberam aí o que é grande. Os que não souberam, 42 crianças não souberam o que é pequeno, 43 crianças não souberam o que é médio, 41 crianças não souberam o que é grande. Cima e embaixo, tinha uma atividade que eles tinham que, né, saber o que era cima e o que era baixo. 57 souberam, né, o que é cima, e 55 conseguiram saber o que era baixo, e os que não souberam o que era os que não souberam, 36 não souberam o que era cima, e 38 não souberam o que era baixo, né? Opa! Separação dos números. Tinha uma tarefa que a gente colocou vários números ali em letras móveis, junto com números e letras, para saber se a criança ali conseguia saber o que era número e o que era letra. Elas não precisavam saber o que era um, o que era o outro, mas ela precisava saber diversificar o que era um, o que era o outro, né? Então, 30 crianças souberam aí fazer essa separação com autonomia, né, das letras e números, e 56 não conseguiram, teve muita dificuldade, tá? Tinha a atividade do bambolê, que a gente estava trabalhando aí, que elas tinham que, né, soltar uma música e a criança tinha que pular dentro, fora, frente, trás, direita e esquerda, né? E aí os comandos eram esses. Então 55 conseguiram identificar o que era dentro, 56 conseguiram identificar o que era fora, 54 conseguiram identificar o que era frente, 50 crianças conseguiram identificar o que era atrás, 33 crianças conseguiram saber o que era direita, 33 crianças conseguiram identificar o que era esquerda. Das que não souberam, 38 aqui não souberam o que é dentro, 37 não souberam o que era fora, 39 não souberam o que era frente, 43 não souberam o que era atrás, 60 crianças não souberam o que é direita e 60 crianças não souberam o que é esquerda.
Direita e esquerda, é isso mesmo, acaba sendo um número elevado, porque a criança ela sabe que é para o lado, ela sabe, mas ela tem essa dificuldade, mas elas estão no processo ainda. Mais frente, trás, dentro, né, é algo que dentro da unidade escolar, se elas aqui estivessem, é algo que trabalha-se muito. Mas, como nós estamos no acesso remoto aí, a gente precisa desse auxílio de vocês, tá bom? Para desenvolver essas atividades, desenvolver essas habilidades. Vejam, os números ordinais, era uma brincadeira que tinha uma sequência de bonecas e a gente falava para a criança que aquelas bonecas apostaram na corrida e chegaram naquela ordem. Então, qual era o primeiro? Quem chegou em primeiro lugar? Quem chegou em segundo, terceiro, quarto e último? Então, 40 crianças souberam aí o que é. Olha o avião. 40 crianças souberam aí o que é primeiro lugar. 37 crianças souberam aí o que é o segundo lugar, 30 crianças souberam o que é o terceiro lugar, 19 crianças souberam o que é o quarto lugar e 22 crianças souberam com autonomia o que era o último lugar. Tá? E dos que não souberam, 53 não souberam o que é primeiro, não souberam o que é o segundo, 56, não souberam o que era terceiro lugar, 63 crianças, e não souberam o que era quarto lugar, 74 crianças, e não souberam o que é o último, 70 crianças. Os números ordinais, porque eles reconhecem 1, 2, o 3, mas quando você coloca primeiro, segundo e terceiro, já tem uma certa dificuldade, porque a pronúncia muda, né? Separação das vogais. Aí a gente quis saber, né? Já estavam as letras móveis ali, vamos saber se elas reconhecem as vogais, o A, E, I, O, U, né? Não que eles tinham obrigação de saber, porque não tem, mas são as vogais que compõem o nome da letra do nome deles, então a gente imaginava que 2 ou 3 eles soubessem, porque faz parte do nome deles. O nosso nome é formado por consoantes e vogais, né? Então, 30 crianças conseguiram identificar, 49 crianças aí não conseguiram e 14 parcialmente. Aí depois disso, os professores foram fazendo perguntas aleatórias sobre as vogais, né? O A, E, I, O U, depois ele falava o E, depois ele falava o I, depois ele falava o U, e assim sucessivamente para cada criança. Tá? Isso no individual, tá, gente? Então, 21 crianças conseguiram aí saber o que conseguiu realizar a tarefa, 49 crianças aí não. A tesoura, gente, né? O saber recortar. Tinha uma tarefa em uma atividade. Deixa eu pegar aqui uma tesoura para dar de exemplo para vocês. Vejam. Só um minuto, gente. Eu tinha colocado a tesoura aqui. Percebam. A criança, ela tem uma mão pequena, né? E às vezes os professores encaminharam algumas atividades para vocês executarem em casa, e o pai, ou por desconhecer, ou por não ter, né, a tesoura correta, dava uma tesoura desse tamanho para a criança, ou até maior, tá? Então a criança, ela tem dificuldade, porque o processo de recortar algo é um processo, gente, difícil para a criança, porque vejam, né, a criança ela tem que ter a coordenação, né, em a mão dominante dela, mas a linha, o que ela quer recortar, ao mesmo tempo em que ela segura a folha, ela tem que recortar, né? E aí ela tem que trabalhar a força, o movimento. Então, extremamente difícil para as crianças que estão nesse processo de desenvolvimento. Então é por isso que para chegar nesse movimento aqui, primeiro você tem que dar a tesoura do tamanho correto para a criança, do tamanho certo para a criança, e a criança ela tem que ter desenvolvido outras habilidades antes de ela utilizar a tesoura, porque ele é um dos caminhos mais difíceis para ser executados pela criança, mas necessário e muito importante na educação infantil. Então, 43 crianças conseguiram com autonomia, 34 crianças tiveram dificuldades. Bolinha de papel. Eles tinham que pegar e fazer isso aqui, ó. Com bolinha de papel, né? Ou, dependendo da tarefa, tinha que fazer isso aqui, ó. Porque o professor fazia o grande, depois tinha que fazer com o pequeno, para fazer uma tarefa lá manual. Esse movimento aqui. Perceba esse movimento aqui, o movimento de pinça? Então, esse movimento aqui. E a criança tinha que colar sobre
um papel, tá? Então, 54 crianças conseguiram executar essa tarefa, 36 crianças tiveram dificuldades, tá? Picotar, a criança ela tinha que pegar o papel e fazer esse movimento aqui, ó, para picotar antes de fazer a bolinha, né? Então ela tinha que fazer esse movimento aqui. Então, 48 crianças tiveram facilidade aí para desenvolver essa tarefa, 37 crianças não tiveram aí essa facilidade para desenvolver, tá? E aí, a gente para aqui para uma reflexão, né? Eu estou trazendo esses dados porque é importante vocês saberem. Aqui nós fizemos um compilado de todos os nossos 5 prés, né? Claro que agora eles já desenvolveram, porque os professores, do período que a gente fez essa avaliação diagnóstica para agora, os professores estão aí, foram se baseando nas avaliações e foram propondo aí atividades aí para sanar essas dificuldades. Mas, vejam, a gente não sabe quando a gente volta no presencial todos os dias, né? A gente não sabe. A gente espera que isso aconteça em breve, mas a gente não sabe essa pandemia como é que se dá. E aí a gente vai precisar contar muito com a parceria de vocês. Porque sem a parceria de vocês a gente não vai conseguir. Porque se estivessem as crianças aqui todos os dias, o professor vai fazer uma intervenção direta, porque nós somos especialistas, estudamos para isso. Agora, se nós, nessa época de pandemia, temos esse filtro que são vocês, porque nós passamos atividade, né? O professor planeja essa atividade, passa para vocês para que depois vocês apliquem para a criança. Esse percurso, existe essa dificuldade observada e o que eu quero dizer, eu quero que vocês tenham isso em mente que eu estou falando para vocês. Eu não estou culpabilizando, a escola não está culpabilizando a família de forma alguma, a gente compreende as perdas, nós compreendemos todo esse processo que vocês estão vivendo, vocês têm que trabalhar, às vezes só tem um final de semana para desenvolver atividade com a criança. O que nós pedimos? Às vezes mora num apartamento, não dá para desenvolver atividade, porque dependendo da atividade, não dá para desenvolver. E é por isso que eu vou apresentar para vocês a proposta que nós pensamos aí e é o que vai nortear o nosso trabalho daqui para o final, para o 3º e 4º bimestre. Tá? Então, primeiro a gente precisa saber se vocês topam vir junto com a gente, ajudar nesse processo, nesse caminho de construção, nesse caminho para a gente vencer esses obstáculos. Porque o mundo parou, a pandemia veio aí trouxe muitos problemas, muitos desafios, mas a cabeça da nossa criança é uma esponja, ela absorve todo o conhecimento e ela precisa de estímulos para que ela lá na frente ela tenha menos problemas, porque a gente sabe que a ansiedade, a depressão, a angústia está afetando nossas crianças e nossas famílias, mas a gente tem que criar estratégias para avançar e vencer. E eu quero saber, nesse momento, na reunião presencial, eu parei para fazer essa reflexão e ouvir os pais e saber, como a gente está aqui em distância, eu quero saber de vocês, se vocês topam vir junto com a gente e, de fato, assumir esse compromisso para com as nossas crianças, para que esses indicadores mudem e a gente consiga avançar. Pois nós vamos fazer outra avaliação lá para o final de agosto e vamos fazer uma outra avaliação antes de finalizar o ano, antes de a gente iniciar a transição com o outro ciclo aí do 1º ano com a coordenadora aqui da escola ao lado. Nós vamos fazer esse processo de transição e a gente vai precisar contar com vocês. A gente respeita as famílias que de fato não se sentem seguras para trazer as suas crianças para a escola. Mas a gente precisa desse apoio, dessa ponte, para que vocês venham até nós, para que a gente possa mostrar para vocês o caminho, mostrar como que vocês vão conseguir vencer esses obstáculos aí da melhor forma possível. Se você tem uma semana, uma vez por semana com a sua criança, meia hora, ótimo, é melhor do que nada. Se você tem 2 dias, melhor ainda. Se você tem todos os dias, nossa, muito melhor. Mas lembre
que o ambiente da casa de vocês é um ambiente de casa, não é um ambiente escolar. Então eu estou encaminhando nos grupos um material para que vocês observem. Lá diz o que vocês devem fazer antes de colocar a criança para escrever. Dá várias dicas em relação a como fazer e manter a atenção das crianças, que pela idade que elas têm, é mínimo. Não adianta vocês colocarem as crianças para fazer uma atividade de 1 hora. Ou então vocês estão aqui me assistindo por 40 minutos agora, já, né? O que acontece? Não adianta vocês colocarem a criança para assistir 40 minutos que ela não vai assistir. Porque ela não está na fase do desenvolvimento dela adequado e pronto e preparado para assistir, né? Um vídeo aí de 40 minutos e ficar sentada quietinha. Então você vai conseguir aí 20, 25 minutos, 10, 15 minutos de atenção dela é o suficiente para vocês aplicar a proposta. A criança ficou dispersa? Mude, mas está tudo descrito no caderno de orientação que eu vou colocar nos grupos para vocês. Eu vou deixar à disposição para vocês estarem lendo e se pautando e se orientando. Quer mais dicas? Chame o professor no individual ou pode estar agendando, vir falar comigo, né, com o coordenador ou com a diretora. A gente está aberto aí a dar dicas e orientações, porque a gente sabe como fazer, porque a gente somos especialistas naquilo que nós estamos fazendo. A gente estudou para isso, a gente sabe quais são os caminhos, tá bom? Então, essa carta de compromisso vocês assinariam, vocês vão, eu vou deixar um link aqui abaixo, vocês vão clicar lá, na hora que vocês forem assinar a lista de presença, vocês podem tá realizando essa tarefa e essa atividade assinando abaixo, tá bom? Vocês clicando lá na lista de presença, eu sei que vocês estão com esse compromisso conosco, tá bom? E aí, para finalizar rapidamente, eu vou explicar rapidamente, porque o objetivo aqui só é elucidar aqui para vocês o processo aqui, que é o processo aí de alfabetização, tá? Aqui, com essa carta de compromisso, essa responsabilidade e essa parceria conosco, a gente nasce aqui um novo tempo. Nesse tempo aqui a gente vai trilhar de 6 meses para o final do ano e a gente vai ter grandes evoluções, eu tenho certeza absoluta disso. Então vejam, a educação que eu estou falando aqui é a educação escolar. Eu não estou falando da educação de casa. Essa educação de casa não nos cabe, tá? A gente pode auxiliar vocês dando dicas, mas aqui só quem consegue mudar essa educação de casa são vocês. A educação escolar é o que eu vou falar, tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz para os pais é sobre a alfabetização. Eu devo alfabetizar ou não uma criança de 4 ou 5 anos? E qual é a idade que uma criança está pronta para alfabetizar? É uma pergunta polêmica, né? Que gerou aí dentro do uma grande discussão. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu não quero que vocês se pautem na idade, se a criança está pronta ou não para se alfabetizar. Eu quero que vocês entendam o processo que acontece de alfabetização. Nós estamos em desenvolvimento até quando a gente morrer. A gente está aprendendo até lá, quando você é idoso, você está aprendendo todos os dias toda hora. A nossa cabeça é uma esponja. O que eu quero dizer para vocês é que o processo de alfabetização, quando eu falo o processo de alfabetização é escrita mesmo, ele se dá através de um processo. E as nossas crianças, elas percorrem um processo. Vou dar um exemplo. Nenhuma criança, nenhum de nós caminhou sem antes engatinhar. Nenhum de nós falamos sem antes a gente balbuciar, soltar os primeiros sons. E assim é para tudo. Então, o que a gente compreende? Que eu não quero que vocês se pautem na obrigação, porque nós, na legislação brasileira, diz que nós não temos obrigação, nós da educação infantil, em que as crianças saiam daqui alfabetizadas. Isso não é o primordial nesse momento, tá? Porque se vocês ficarem pautados só nessa questão da alfabetização, a criança, ela vai escrever, ela vai ser uma criança copista. Sabe lá, no 3º ano do ensino médio, aqueles adolescentes que só copiam, mas não sabem nem o que está escrevendo? Então, vai ser crianças assim, que ela vai copiar,
né? Somente copiar. E não é esse o caminho. A gente quer que a criança vivencie, a gente quer que a criança ela explore e ela percorra um caminho antes. E o processo da alfabetização ela vai se dar de forma automática, de forma que não vai frustrar a criança e vocês vão ver ela se desenvolver rapidamente. Tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona o processo da alfabetização de forma rápida e aí logo depois eu vou explicar para vocês a importância e a gente já encerra porque já estamos chegando ao final, tá? Então a alfabetização, o processo de alfabetização acontece da escrita icônica, depois das garatujas, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Depois a criança ela vai para a escrita pré-silábica, depois ela vai para uma escrita silábico sem valor sonoro, depois ela vai para o silábico com valor sonoro, depois ela vai para o silábico alfabético, e aí ela vem para a ortografia. Vocês não se preocupem, porque é um nome técnico utilizado aí dentro da pedagogia para desenvolver, isso não importa para vocês nesse momento, tá? Vocês não precisam saber afinco sobre cada um desses processos. Só dizer para vocês que não se pula etapas, tá? Então, aqui é uma escrita garatuja, aqui é uma escrita garatuja, aqui é uma escrita icônica, aqui é uma escrita pré-silábica, aqui é uma escrita silábico sem valor sonoro, aqui é uma escrita com valor sonoro, aqui é uma criança que escreve silábico alfabético, a criança aqui ela escreve alfabética. Percebam que é um processo gradativo, não se pula etapas, Se a criança, antes de ela pegar num lápis, numa caneta, ela tem que explorar, ela tem que fazer todo um movimento. Então é por isso que eu falo, não adianta vocês fazerem a atividade impressa somente, sem antes realizarem as atividades que os professores mandam, de música, exploração, né, de manusear alguns elementos, porque a criança ela não vai ter condições psicológicas de compreender aquele processo, e vai ser um processo mecânico sem entendimento nenhum. Tá? Então, a criança ela só aprende quando a fala, a visão cognitiva e toda a área corpórea estão bem desenvolvidas. Aí eu pergunto para vocês, e afinal? Por qual motivo as crianças brincam tanto na educação infantil? Mas sabe por quê? Porque para explorar isso que eu falei para vocês, elas brincam, elas jogam jogos diversos, elas ouvem músicas, é necessário ela construir identidade e autonomia, é importante que elas falem, perguntem e argumente, é importante que elas recitam, contem e quantifiquem, é importante que elas cantem, dancem, é importante que elas vivenciem, é importante que elas pintem, é importante elas diferenciar cores e formas, e é através da brincadeira que fica mais gostoso, mais lúdico, né? Para não ficar aquela coisa maçante. Então a criança ela vai desenvolver, quando vocês perceberem, ela já compreendeu, ela já despertou isso nela, né? Então, tudo isso, as interações e as brincadeiras, elas proporcionam para as nossas crianças, tá? E aí, para finalizar, né? Eu estou correndo aqui por conta do tempo, tá? Que nós preparamos um material para vocês, no sentido de que vocês vão receber as atividades permanentes, que é aquilo que vocês devem fazer sempre, todos os dias. Se não consegue fazer todos os dias, o dia que você tem para fazer com a criança, você vai realizar a atividade permanente. A gente chama de atividade permanente todos os dias. É aqueles exercícios que vocês vão fazer todos os dias com a criança. 10 minutos vocês conseguem realizar essa tarefa. Vocês vão receber as orientações da apostila escrita, né? Na parte ali, vocês vão receber toda a parte escrita do como que vocês devem desenvolver aquele material por 15 dias, e vocês vão ter a atividade extra. Porém, essa atividade extra, vocês que vão pedir para o professor. Só vai executar a atividade extra aquele pai que ele dá conta, ele tem de fato condições, aquela família, de desenvolver as atividades permanentes e as atividades da quinzena aí, e consegue ter um tempo maior para desenvolver as atividades extras, tá? E aí, o que nós fizemos ao final da reunião? Nós fizemos ao final da reunião a entrega desse material, tá? Nós fizemos a entrega desse material e no qual vocês vão poder estar vindo buscar aqui,
tá? Entre as 7 da manhã até as 5 horas da tarde, que é o horário que a escola ficará aberta. Vocês podem estar retirando esse material aqui. E aí é importante que a gente criou uma linha do tempo para cada criança. Ou seja, essa proposta é a proposta número 1 para 15 dias. Se hoje você não conseguiu desenvolver ou não pegar essa proposta de 15 dias, e daqui a um mês você conseguir fazer, e a turma estiverem na proposta número 2, você vai pegar a número 1. Ah, mas eu vou demorar mais 15 dias para desenvolver a atividade. Não tem problema. Cada um no seu tempo. Mas saibam que você vai fazer a proposta de acordo com o desenvolvimento. Tá? E os professores vão orientar vocês dentro desse processo de aulas aí, tá bom? Eu quero aqui agradecer imensamente a participação de vocês. Não esqueçam de marcar o nome de vocês aí logo abaixo. É fácil, é só colocar o nome da criança, colocar a turma que a criança frequenta e o nome de vocês e clicar lá em enviar. Vai computar a presença de vocês. Estejam junto conosco. Eu espero que vocês tenham um excelente dia, manhã, tarde, noite ou madrugada. Não sei qual hora que vocês vão assistir isso. E esse vídeo ficará à disposição de vocês por alguns dias e depois a gente vai tirar, tá? Ele do ar porque ele é específico para vocês. Vamos colocar na plataforma aí do YouTube e a gente vai mandar o link nos grupos para que vocês tenham acesso a esse material, tá bom? Fiquem atentos ao nosso canal, porque aí a gente vai dar dicas semanais aí de como vocês devem proceder e como que vocês vão desenvolver da melhor forma possível, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que tenha sido esses 50 minutos aí de valia e aproveito para vocês. Beijos, tchau, tchau.